E aí, galera, beleza? Retornando aqui para os nossos estudos, nós estamos estudando a questão dos quesitos lá no plenário do Tribunal do Júri. Tivemos a primeira aula, foi uma introdução, falamos na segunda aula já no 482 e chegamos a mencionar algumas coisas sobre o 483. Vou continuar no 483. Daqui a pouco eu vou estar compartilhando a tela com vocês e a gente vai ler aí vários artigos até o 492, mais ou menos, para a gente ir explicando com calma. Bom, de tudo que a gente está falando, de tudo que a gente ainda vai falar, sempre que a gente formos realizarmos um júri, fizermos as teses defensivas, gente, sempre que você for, por exemplo, pedir absolvição, se tiver alguma causa de diminuição de pena, você tem que requerer. Se tiver algum privilégio, você tem que requerer os jurados. Ou, pelo menos, sustentar isso no plenário do Tribunal de Júri como tese defensiva, ou talvez alternativa ou complementar, como queiram, para que o juiz possa quesitar, inclusive se tiver circunstâncias atenuantes, ok? Porque a gente vai ver que a lei não obriga, né? Se você não se manifestar a respeito de circunstâncias atenuantes para o seu cliente lá no plenário do Tribunal do Júri, na hora do juiz quesitar, o juiz não está obrigado. Então, veja que, em razão da plenitude de defesa, nós temos e devemos fazer isso no plenário do Tribunal de Júri. Então, tudo que você imaginar que o seu cliente tem possibilidade de ser beneficiado, você tem que arguir no plenário do Tribunal de Júri na sua fala, ok? Para quê? Para no momento lá que a gente estiver formulando os quesitos, ou quando o juiz estiver formulando os quesitos, e ele vai ter que ler para a gente, se tiver alguma coisa que nós mencionamos e ele não tiver inserido, você pode contestar. Se você deixar de inserir na sua fala, por exemplo, a existência de uma circunstância atenuante, portanto, deve ser levada em consideração em caso de condenação pelo juiz, se você não fizer isso, o juiz não vai estar obrigado. E pese a doutrina, às vezes, dá uma variada, fala, olha, mas é plenitude, o juiz já poderia sim determinar, né, reconhecer essas circunstâncias. A gente vai ver que o 492 dá umas rateadas ali, mas para garantir que você não vai ter nenhum problema, sucinta, né, apresente, discuta, demonstre, fale, verbalize aquilo tudo que você acha que o seu cliente tem direito de benefício, ok? Então você vai vir com uma tese principal, provavelmente, que é a mais forte que você acha que o seu cliente deve receber, como resultado daquilo que está acontecendo. Depois você pode vir com uma tese alternativa. Você pode ter a sustentação dentro dessas teses aí, a questão, né, da diminuição de pena, privilégio. Você pode ter circunstâncias atenuantes. Então, tudo isso você tem que falar lá em juízo. Quando eu falo em juízo, no plenário do Tribunal do Júri. Tá bom, gente? Vou estar compartilhando, vou estar lendo aqui os artigos. E daqui desses artigos a gente vai dar continuidade aos estudos aqui para a gente poder verificar tudo que a gente está falando aqui, tá? Eu abri até a tela principal, é, já compartilhando aqui, direto lá, né, do Planalto aqui, gente, ó, tô no site do Planalto, para fazermos a leitura, né, juntos do que a lei fala, tá? Então, veja bem, nós falamos aqui, né, do artigo 482, começamos a falar aqui do artigo 483, ó. Vou até subir mais aqui, ó. Fala lá o 483. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre. Então, veja bem, pessoal, a regra é essa ordem aqui, ok? Mas, dependendo do caso concreto, por exemplo, você, no primeiro momento, o juiz é obrigado a mencionar, perguntar sobre a materialidade do fato. No segundo momento, falar sobre autoria ou participação, ok? E no terceiro momento, é se o acusado deve ser absolvido. Dependendo do caso concreto, da tese que está sendo apresentada, se for, por exemplo, uma tese desclassificatória, né, aqui, antes do sujeito ser, antes do jurado ser questionado sobre se o sujeito deve ser absolvido ou não,
essa tese referente à desclassificação do crime, tirando ele da competência do crime doloso para um crime culposo, tem que vir antes desse terceiro quesito aqui. Por quê? Porque vai afetar na competência. Então, se você está sustentando que o sujeito não praticou o crime de homicídio doloso, mas sim homicídio culposo, logo, quem tem que avaliar isso vai ser o jurado, que você está fazendo essa sustentação lá, o juiz, né, vai ter que fazer uma pergunta referente a esse dolo ou culpa, e se os jurados reconhecerem, por exemplo, que foi por culpa, não vai ser o jurado não vai ser os jurados não serão questionados sobre se o réu deve ser absolvido ou culpado, porque aí foge da competência dele, porque eles já reconheceram que eles não são competentes quando eles reconhecem que o sujeito praticou o crime culposo e não doloso, ok? Então, a regra é essa daqui, tá? Mas pode ter uma variação aqui no caso concreto, como eu acabei de falar para vocês, e ter essa mudança, né, nessa quesitação. A ordem tem que ser essa, tá? Se não tiver essa ordem, vai dar problema, vai gerar nulidade. Uma outra questão que se discute é esse terceiro quesito aqui, ó, se o acusado deve ser absolvido, nós chamamos de quesito genérico, ou seja, aqui tudo que foi apresentado pela defesa, por exemplo, já pela acusação, mas estou falando especificamente da defesa, se foi tese de negativo de autoria, se foi tese de legítima defesa, se foi tese de desistência voluntária, todas essas teses que você apresentou lá para os jurados como possibilidade para eles decidirem, na realidade vai estar resumido nessa única pergunta aqui, ok? Essa única pergunta aqui, se o acusado deve ser absolvido, ou seja, o júri absolve o réu? Então, não vai ficar perguntando, e nem pode pela lei agora, né, se o réu agiu em legítima defesa, se essa legítima defesa, né, foi em razão de uma injusta provocação, se houve, né, conforme os requisitos lá do 25, se ele repeliu uma injusta agressão, se foi usado de forma moderada, se foi direito seu ou de terceiro, se foi atual, se foi iminente, não vai perguntar nada disso, tá? Você pode ter apresentado 3 teses defensivas, 4 teses defensivas, 2 teses defensivas, uma tese defensiva. O que vai ser perguntado aqui é o seguinte, ó, o jurado absolve o réu? Ok, ok? Essa já está englobando qualquer possibilidade. Por quê, gente? Pelo princípio da soberania, né, e pelo próprio princípio, né, do sigilo que tem a votação e pela ausência de fundamentação, porque os jurados julgam o fato, mas também julgam o sujeito, e se quiser absolver, absolve, até por clemência. Nesse caso aqui, não há a fundamentação, não há necessidade de fundamentação dos jurados. Então, os jurados, por serem leigos, eles vão, dentro de qualquer uma daquelas teses apresentadas, eles podem escolher uma e absolver. E vejam que um jurado, por exemplo, na cabeça dele pode. Vamos imaginar que você tenha apresentado 3 teses defensivas: uma de negativa de autoria, uma de legítima defesa e uma de desistência voluntária. Isso é possível, tá? Aí vamos supor que um jurado entenda que não ocorreu o crime, então é negativa de autoria, tá? O segundo jurado, por exemplo, votou no sentido de que isso na cabeça do jurado aqui, tá, gente? Que eu estou falando, ó, né? Nesse terceiro quesito. O segundo jurado entende que é legítima defesa. Um terceiro jurado entende que é desistência voluntária. Um quarto jurado também entende que é desistência voluntária. Então, nós já teríamos 4 votos. Reparem que na cabeça de cada um tem um fundamento diferente. Porém, todos vão levar o quê? A absolvição do sujeito. Nessa condição aqui. Então, a gente não sabe o que passou na cabeça daquele jurado. Então, o legislador, quando faz esse questionamento aqui, que é esse quesito genérico que a gente chama, o legislador está falando o seguinte: ó, eu não estou preocupado com o que o jurado está pensando. Ele julga segundo o seu livre convencimento, ele pode julgar até por questões pessoais, olhar para a pessoa e falar: eu tenho pena desse cara e dar o perdão, por aí vai.
Então, os jurados, ele pode sim, por isso que essa pergunta aqui ela é genérica, porque os jurados não vão ficar, nós não vamos ficar perguntando a cada um assim, o que que o senhor absolveu por quê? O senhor absolveu por quê? Não pode fazer isso, tá? Então, esse quesito é genérico porque vai abraçar, vai abarcar todas as teses que você apresentou lá e deve apresentar quando você entender que são cabíveis, tá? Até quem questione se haveria possibilidade, né, de se declarar o réu indefeso, se efetivamente a defesa só fosse com uma tese, por exemplo, defensiva de negativa de autoria. O Guilherme de Souza Nutti trata um pouco desse assunto. Mas, gente, tem horas que você só vai ter tese negativa de autoria. E eu não vejo como anular isso e falar que o réu é indefeso, porque às vezes tem incompatibilidade, tá? Então, tudo vai depender do caso concreto. O que eu preciso que vocês entendam é que esse quesito aqui, ele vai ser, em regra, sempre perguntado, né? Por que eu falo em regra? Porque olha só, se os jurados são quesitados a respeito da materialidade e eles informam lá que não tem materialidade do crime, gente, o fato é atípico. Então não vai nem perguntar se o cara deve ser absolvido, porque automaticamente isso aqui não pode ser crime. Se por algum motivo qualquer, os jurados aqui, 4 jurados aqui também foi 4 no mínimo, 4 jurados aqui responderem que o cara não praticou crime ou ele não participou, gente, é incompatível, né, você querer perguntar para o jurado se ele deve ser absolvido ou não, no caso, ser absolvido. Por que que é incompatível? Pô, se eles já estão falando que o jurado, que o réu não participou do crime, gente, significa dizer que esse cara não estava lá na cena do crime, ou ele não sabia do crime, ou ele não teve nenhum tipo de participação naquele crime. Então não há que se perguntar, e portanto não há de se perguntar para os jurados existir esse terceiro quesito. Esse terceiro quesito só vai acontecer, né, se os jurados, no mínimo 4 jurados, responderem que sim na materialidade, 4 jurados tenham respondido que sim no que diz respeito à participação ou autoria, e aí entra a coautoria também, porque mesmo tendo materialidade, mesmo tendo o sujeito tendo praticado o crime, o júri pode absolver ele, porque pode reconhecer uma tese, por exemplo, de excludente de licitude, ou pode oferecer a própria clemência, o perdão, ok? Se 4 jurados aqui reconheceram que teve materialidade, 4 jurados aqui reconheceram que teve participação do réu, ou até autoria ou coautoria, e 4 jurados aqui respondem que absolvem o réu, o que está acontecendo aqui? Reconheceram a existência de crime, reconheceram a existência de autoria e reconheceram, por exemplo, alguma causa de excludente de licitude ou resolveram decidir o sujeito pela clemência, pelo perdão, diante do caso concreto. É possível? É possível. Aí, nesse caso, você vai ter. Então, para que esse terceiro quesito aqui exista, né, esse quesito genérico, o primeiro e o segundo quesito, um que diz referente à materialidade e o segundo à autoria, ou participação, vai ter que ser respondido pelo menos por 4 jurados que sim. Ok? Se um desses dois aqui faltar, esse terceiro nem precisa ser perguntado. Porque seria uma incoerência muito grande, né? Existe materialidade? 4 jurados respondem sim. Existe autoria ou participação? Ou coautoria? Não. O réu não participou, nem foi o autor, nem foi coautor. O júri absolve o réu? Não. Ué, tá vendo o que está acontecendo aqui? Uma confusão na cabeça dos jurados. Gente, como é que se não teve participação, não teve autoria ou coautoria, para que eu vou perguntar se ele deve ser absolvido? Porque se eles já reconheceram que o cara não teve nenhum tipo de ligação com aquele crime. Por isso, até para evitar essa confusão, não se faz essa pergunta aqui, no caso, no exemplo que eu acabei de dar, ok? Então vamos lá. Então a regra, eu estou lendo para vocês, a gente vai, daqui a pouco vai continuar lendo outros artigos aqui, e a gente vai ver que tem algumas coisas a serem discutidas. Então, ó, quarto quesito que deve ser questionado, né, pelo juiz: se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, tá?
no inciso 4º, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, ok? Então, se tiver alguma causa de diminuição de pena, exemplo, homicídio privilegiado, ok? Parágrafo 1º lá do artigo 121. E ela for alegada, tem que ser alegada lá no plenário do tribunal, por isso que eu falei no início da aula que você tem que falar tudo que você acha que o seu cliente, né, tem direito de ser beneficiado, e esse é um exemplo. Tanto é que a lei fala aqui, ó, no inciso 4º, se existe causa de diminuição de pena alegado pela defesa. Então você tem que alegar, porque se você não alegar, né, você não vai ter como tese defensiva um homicídio, por exemplo, privilegiado. E aí os jurados não vão poder julgar, porque o juiz também não vai poder inserir isso, ok? Ah, mas a defesa errou. O problema é da defesa. Então tem que estar atento. O réu vai ser prejudicado, né? Então, volto a falar, tudo que vocês têm na cabeça de vocês, no caso concreto, para apresentar como tese defensiva, vocês precisam apresentar, ok? Sob pena de prejuízo lá para o réu. Inciso 5. Se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Já falei sobre a ideia da pronúncia, que limita a acusação, e as decisões posteriores, que se mudou a pronúncia, vai também limitar, né, a ação do Ministério Público no plenário. Tá? Então, aqui está. Se tem circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecida na qualificadora, na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Gente, quem vai fazer isso aqui é óbvio, né? Vai ser o promotor lá na sua sustentação oral, vai requerer lá as qualificadoras, ok? Não é você, pelo amor de Deus. Mas está na lei e eu estou mostrando para vocês. Parágrafo 1º aqui do 483 fala assim para a gente, ó, a resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Foi o que eu falei para vocês ainda agora, ó. Se 4 jurados, né, porque fala mais de 3, né, gente? É o mínimo 4. Então, se 4 jurados aqui falam que não teve, por exemplo, materialidade, é porque nós estamos falando que não tem crime. Ou se 4 jurados falam que não teve autoria, coautoria ou participação do sujeito naquele crime, está reconhecendo que aquele sujeito não era para estar sentado ali. Poderia ser qualquer outra pessoa, menos ele, ok? Então, o parágrafo 1º já fala para você, ó, a resposta negativa de mais de 3 jurados, então, portanto, 4, a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo, encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Então, não vai perguntar no inciso, não vai ter esse terceiro quesito aqui, ó. O jurado absolve o réu? Não vai ter, porque pode, por algum motivo qualquer, o cara está pensando na vida, seja lá o que for, e entender errado e responder errado. Então, para evitar conflito, já vai absolver o cara diretamente, ok? Fica atento isso lá na hora do caso concreto, porque acontece dos jurados às vezes se confundirem, tá? Por isso que eu, por exemplo, faço isso no caso concreto. Quando eu vou fazer o plenário, eu já levo a minha relação de quesitos e até no meu tempo de fala explico para os jurados que provavelmente eles serão requisitados, serão perguntados, questionados sobre aquelas perguntas, e leio aquelas perguntas e dou uma explicada para eles. E falo, mas quem vai decidir isso é o juiz, mas só estou adiantando que provavelmente vai estar em torno disso. Então, os senhores devem agir desta forma, e ali eu tento discorrer sobre isso, tá? Óbvio que isso tudo está englobando todas as teses que eu estou apresentando, tá? Parágrafo 2º. Respondido a afirmativa por mais de 3 jurados os quesitos relativos ao inciso 1 e 2 do caput deste artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado. Então, veja que se 4 jurados responderam afirmativamente dizendo que tem materialidade, responderam afirmativamente dizendo que tem autoria, coautoria ou participação, gente, eles estão reconhecendo que, que existe um crime e que aquele cara, de alguma forma, está envolvido nesse crime. Beleza,
Está condenado? Claro que não. Aí aqui o juiz vai ser obrigado a formular o quesito, o terceiro quesito, ok? Como é esse terceiro quesito? Como deve ser escrito? Exatamente como está aqui, ó. O jurado absolve o acusado, ok? Proposição afirmativa. Não é para colocar o jurado não condena o acusado, e se não condena, gera nulidade do julgamento, ok? Porque influencia de forma negativa na cabeça do jurado, e aí já foi feito várias discussões sobre isso, por isso que o legislador coloca na proposição afirmativa. O jurado absolve o acusado? Se 4 jurados, né, responderem que sim, o cara está absolvido. Por alguma tese aplicada, sustentada pela defesa, no plenário, os jurados reconheceram. Qual foi a tese? Não me interessa. Interessa que eles resolveram lá. Mesmo que na cabeça deles, como eu falei anteriormente, cada um tenha absolvido por alguma coisa. O resultado final é absolvição, ok? Se quatro jurados votarem que não, ou seja, o jurado absolve o acusado, 4 responderem não, está falando o quê? Que está condenado. Então o cara, em tese, está condenado, ok? Vamos lá. Parágrafo 3º. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulado quesitos sobre. Aí nós temos as causas de diminuição de pena alegada pela defesa, sempre vai começar pela defesa, né? Porque se tiver causa de aumento de pena, já vai aumentar em cima do que já foi diminuído. Circunstâncias qualificador ou causa de aumento de pena, tá? Reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível, ok? Então vejam que nós estamos falando de circunstâncias, nós estamos falando de causa de aumento, de causa de diminuição e causa de aumento de pena no parágrafo 3º, inciso 1º e 2º. Nós temos também a possibilidade das circunstâncias atenuantes, ok? A gente vai ver que é possível e deve, caso você esteja fazendo a sustentação oral e verificar que tem também circunstâncias atenuantes da conduta do sujeito, você deve informar como tese defensiva essas circunstâncias atenuantes. Porque se você não informar essas circunstâncias atenuantes como tese defensiva também, o juiz não está obrigado para as circunstâncias quesitar. Então tem que perguntar, ok? Vai entrar aqui também. Aqui não está falando, mas a gente vai ver lá no 492, tá? Parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Lembra? Vou voltar aqui em cima, gente, ó. Lembra quando eu estava falando aqui para vocês, ó, explicando aqui no terceiro quesito, estava aqui e falei assim, ó, ainda agora eu falei isso para vocês. Gente, presta atenção, a regra é essa forma de quesito. Materialidade, autoria e participação, né? E se o acusado deve ser absolvido. Porém, se tiver uma questão aqui de desclassificação, por exemplo, né? Tal como até falei, o sujeito está sustentando como tese defensiva lá não homicídio doloso. Ele até reconhece que teve homicídio, mas não é doloso e sim culposo, ou seja, está mexendo na competência. Depois do segundo quesito. Ele até fala do terceiro porque tem uma outra possibilidade, mas a regra é que vai vir aqui. Reconheceu materialidade? Sim. Reconheceu autoria? Sim. Mas a defesa sustentou como tese defensiva o quê? A desclassificação não foi homicídio doloso, foi homicídio culposo. Os senhores precisam decidir aqui: é culposo ou é doloso? Porque se for doloso, o júri vai ter que ser questionado se absolve o réu. Porque se eles responderem que o crime foi culposo, eles já não são competentes para decidir se é condena ou se absolve. Aí isso vai para o juiz singular decidir. Por isso que o parágrafo 3º, que a gente está vendo, o parágrafo 4º, a gente está vendo aqui, ó. Sustentada a desclassificação da infração para auto de competência de juiz singular,
será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Vai depender do caso concreto. Então, tem essa possibilidade de variação naquela ordenação, aquela sequência? Tem, mas não posso inverter, ok? Estou inserindo ali. Se você prestar atenção, antes da absorção, vai ser inserido ali, como ele fala aqui, um quesito perguntando se é culpa ou dolo. Depois a gente vai ver como é desenvolvido esse quesito, ok? Isso, eu preciso que você entenda a dinâmica da história, porque quesitos realmente o pessoal tem muita dúvida, tá? E a gente tem que estar atento a isso, porque às vezes passa batido e seu cliente pode ser prejudicado. Cabe você, advogado, estar lá fiscalizando quando o juiz está fazendo os quesitos. Se tiver algum problema na quesitação, quando o juiz lê os quesitos, ele vai perguntar para você e para o promotor: estão de acordo? Alguém tem alguma oposição? Alguém tem alguma reclamação? Se tiver, excelência, foi sustentado por esse advogado aqui no plenário que não se trata de homicídio doloso, sim homicídio culposo. Deixou de inserir, antes do terceiro quesito de absolvição, o senhor tem que questionar, quesitar se eles reconhecem dolo ou culpa nessa história toda aí. Porque só então vai ter outro. Ah, tá bom, beleza. E ele coloca. Se ele não colocar consigna na ata, que foi sustentado no plenário. Gente, pelo amor de Deus, consignar na ata. Não é o juiz fala, ah, mas foi gravado. Não, não me interessa. O que a lei fala é o seguinte para a gente, tem que estar gravado na ata. Olha o que diz o artigo 405 do Código de Processo Penal. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, que é a ata hoje, tá? Assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorrido, ok? Então, tudo que ocorreu ali dentro, isso é relevante, porque você está questionando para o juiz a ausência de um quesito extremamente importante que você sustentou que não se tratava de crime doloso, e sim crime culposo, e ele não está querendo inserir. Se você não fizer isso, gente, vai passar batido e depois você não vai conseguir mudar essa decisão. Porque se ele suprimir esse quesito importante, provavelmente, se o seu cliente for condenado, você vai conseguir anular esse júri e vai ter um outro júri para ele e tem a oportunidade de ser absolvido. Ok? Então, fiquem atentos no que diz respeito a isso aqui, tá? Extremamente importante. Então, parágrafo 4º, sustentada a desclassificação da infração para outro competente juiz singular, será formulado quesito a respeito, né, para ser respondido após segundo e terceiro, conforme o caso concreto. Parágrafo 5º. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formular quesito acerca das questões para ser respondida após o segundo quesito. Gente, aqui é o seguinte, o que a lei está falando aqui? Por exemplo, o sujeito pode estar sendo acusado, né, pela prática de um crime de homicídio, e aí você está sustentando que é infanticídio. A competência é a mesma, crimes dolosos contra a vida. Só a tipificação que é diferente. Então, o juiz vai ter que quesitar para os jurados se trata de homicídio, se trata de infanticídio. É isso aqui que ele está falando para a gente. Mas os jurados serão competentes para julgar esse caso, porque são crimes dolosos contra a vida. Então, vai lá. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito. Então, veja bem, lá, aqui, ó, né? Aqui, ó, segundo quesito. Se o crime foi tentado, né, o juiz vai ter que estar lá, escrito lá, né? O crime não se consumou por circunstâncias ali à vontade da gente. Se quatro responderem que sim, beleza, ok? Ou se aqui o juiz perguntar, por exemplo, que se trata de homicídio ou infanticídio, se for infanticídio, vai ser respondido lá, o sujeito sairia do crime de homicídio e passaria a ser julgado pelo crime de infanticídio, ok? É isso que está acontecendo aqui. E esse aqui até que não tem muito problema assim de dinâmica, porque a própria lei já deixa claro para a gente, né, que deve ser, onde deve ser inserido. A sustentada ocorrência de crime de forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação, gente, tipificação, né, é o que está
onde está inserida a conduta do sujeito. Então, o cara pode estar respondendo, o MP denunciou o sujeito pelo crime de homicídio. O juiz pronunciou pelo homicídio. O tribunal manteve o homicídio. Você está sustentando que é infanticídio. Mas quem é o órgão competente que vai decidir essa causa? Quem? São os 7 jurados, Conselho de Sentença, Tribunal do Júri. Beleza. Se lá no plenário você sustenta, mantém essa tese de infanticídio, por exemplo, o que vai acontecer nessa história toda? O juiz vai ter que questionar o jurado se se trata de homicídio ou infanticídio, porque aí tem a questão da pena a ser observada. E o tipo penal pelo princípio da legalidade, né? Então tem que ser observado isso. Mas aqui até que é mais tranquilo. Parágrafo 6º. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Se o cara praticou, se for crime conexo, praticou um homicídio, né? Um estupro e depois matou. Né? Não é estupro seguido de morte. Não, ele estuprou, depois resolveu matar, ok? Então, porque se for estupro seguido de morte, aí é lá da competência do juiz singular. 213 fala sobre isso. Não está qualificando por isso. Ele estuprou e depois foi e matou a vítima, quis matar. Então, há uma conexão, ok? Por exemplo, nesse crime. Então, ele vai, por ele ter praticado homicídio e ser conexo, o crime de estupro também vai ser julgado pelos jurados, ok? Então, nesse caso, ele vai sair uma série de quesitos referentes ao homicídio e depois vai sair uma série de quesitos referentes ao estupro, ok? Ou vai sair uma série de quesitos sobre estupro e uma série de quesitos de homicídio, tá? É isso que a lei está falando para a gente aqui, tá? O parágrafo 6 está falando, havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Então, o exemplo que eu acabei de dar foi mais de um crime. Se tem 2 acusados, um réu e um corréu, então vai ter uma quesitação para o réu A e uma quesitação para o réu B, tá? E pode até ser diferente, porque pode ter teses diferentes, né? O réu A, por exemplo, reconhece a prática do crime, pede clemência. Então, tem uma quesitação para ali. E o réu B está negando a autoria do crime. A sequência de quesitação dele vai ser diferente. Ok? Por quê? Porque vai ter que entrar um quesito, né, sobre, né, a mais referente à negativa de autoria dele ali. Então, vai depender do caso concreto. O que a lei está falando é o seguinte: se tem 2 réus, cada réu vai ter que ter o seu próprio quesito, né? Se tem um réu e tem 2 crimes, esse réu vai ter que ter duas relações de quesitos, um para um crime e outro para outro crime, ok? Se eu tiver 2 réus, cada um com 2 crimes, você vai ter um réu com duas relações de quesitos e um outro réu com 2 relações de quesitos para julgar. É isso que vai acontecer, tá? Artigo 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão constar da ata. Então, veja o que está acontecendo aqui. O juiz elaborou o quesito. Zé Carlos, eu levei meus quesitos prontos. Beleza, sem problema nenhum. Mas o juiz fez da forma dele. Mas está batendo com o que você quer? Tá. Então, tá ok. Tá? Quando o juiz perguntar, né? Aqui, ó, seguiu o presidente lerá os quesitos, indagará das partes. Que partes são essas? Ministério Público e Defesa, ok? Se tem algum requerimento, mudar o requisito, mudar o quesito, mudar a forma, enfim, o que você achar que está errado lá, ou alguma reclamação, você tem que fazer na hora. Se o juiz vai acatar ou não é uma outra história. Não é disso que a gente está falando. Estou falando que é da sua ação de fazer. E aí, se ele não acatar, consigna em ata. E mesmo que acate, tem que consignar em ata, ok? Consignou em ata, porque depois você pode precisar recorrer, caso seu cliente seja condenado, tá? Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Então, dentro do plenário, depois que ele formulou, perguntou para a MP, perguntou para você, está tudo bem? Tem alguma reclamação? Alguém quer fazer algum questionamento? Tem alguma ponderação? Não, está tudo certo, beleza. Então, ele vai ler o quesito para os jurados e vai explicar para os jurados.
Essa leitura tem que ser de forma objetiva e transparente, sem nenhuma possibilidade de indução para os jurados no que tange a ele decidir, por exemplo, para condenar. Ok? Então ele tem que falar, ó, senhores jurados, o quesito é esse. Aqui o que está sendo analisado é se teve crime, materialidade. Os senhores devem responder sim ou não a isso. Ok? Ah, porra, tem exame de cadáver, tem foto do corpo. Porra, claro que eles vão responder sim, né? Provavelmente. Senão, realmente, aí vai ser difícil. Não, aí anularia o júri depois, se o cara não reconhecesse a materialidade, tendo a materialidade, se anularia o júri, né? O Ministério Público muito provavelmente iria recorrer por absolvição contrária à prova dos autos. Pô, tem corpo. Vocês falam que não tem? Tem exame cadavérico. Vocês falam que não tem? Vocês estavam aonde? Com a cabeça aonde? Aí tá. O segundo... Então, o juiz vai perguntar, provavelmente, ó, conforme esse quesito aqui é referente à materialidade, ou seja, se teve um bem jurídico afetado. Teve. Houve uma morte. Segundo quesito que ele vai falar sobre autoria, coautoria ou participação, ele vai ter que explicar. Isso aqui é referente se o réu efetuou esse crime, se o réu participou desse crime, qual foi, né, a, a, a possibilidade da existência do réu ter praticado esse crime. É mais ou menos por aí. Está ligando a autoria, tá? Então, essa é a explicação que ele tem que fazer, mas cuidado quando ele faz essa explicação, né? O juiz não pode falar assim, ó, conforme os senhores viram aqui durante toda a apresentação, toda a sustentação pelo Ministério Público, né, que demonstrou aqui a participação ou a autoria do crime pelo réu, os senhores vão responder aqui sim para condenar e não para absolver. Olha que ele já deu uma cola aqui para os jurados, dizendo que o réu é culpado, ok? Então ele não pode fazer esse tipo de pergunta, ele tem que ser bem objetivo, tá? Não pergunta, essa explicação. Ele tem que ser bem objetivo nessa explicação dele, ok? Sob pena de gerar nulidade. E se ele fizer isso, obviamente que você não vai deixar isso passar, porque antes dele fazer essa leitura, né, para os jurados, ele tem que fazer aqui no 484, perguntar para você, por isso que você tem que se manifestar, mas se ele insistir nisso, já está registrado na ata, você provavelmente vai anular depois desse julgamento, ok? Galera, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Então, reparem que tem muita coisa ainda para ser vista aqui, que essa questão de quesitos, você precisa estudar muito bem isso, está bem alinhado, porque isso muda um pouco, né? Mais à frente a gente vai ver como a gente pode elaborar esses quesitos, né? Vou estar mostrando aqui para vocês. E aí vocês precisam estar atentos para a variação, né, na possibilidade do caso concreto ter que mudar ou não, ok? Vamos tomar um café, daqui a pouco a gente está voltando aí. Abraço.